Você vai, curte lá. A gente colocou o link. É só você clicar no link, já vai direto para lá. É só você curtir e ativar o sininho. Eu sei que eu estou muito YouTube, meu irmão. Você sabe que isso não tem nada a ver comigo. Porém, é por um propósito. Eu estou aqui, meu coração está ardendo, mas tem um propósito importante, tá? Então a gente está indo, nós estamos indo para a nossa quinta mensagem do livro de Atos. Breve, a Letícia já colocou a primeira lá. Então, breve, todas essas estarão disponíveis lá. Você que não veio em alguma, você pode acessar lá e assistir. Qual é a nossa intenção com isso, pastor? Já falei que eu não tenho intenção nenhuma da gente ficar famoso, ser relevante, nada disso. A nossa intenção é criar uma biblioteca digital. Para quando a gente quiser estudar, quando a gente quiser pregar, a gente ter todos esses livros, todo o Novo Testamento, de forma expositiva lá no nosso canal no YouTube, tá? Atos capítulo 2, já dei todas as informações, agora a gente vai entrar no texto. A partir do versículo 5. Eu falei sobre, estou 2 semanas falando desse versículo 4, né? A gente já falou muita coisa sobre ele. Queria falar mais, porém a gente precisa caminhar. O versículo 5 diz o seguinte. Acharam? Nós usamos a versão NAA, tá? Você que está nos ouvindo, enfim. A versão NAA é a versão que a gente usa aqui na igreja. Nós estamos padronizando, então, todas as Bíblias que as pessoas me perguntam, eu aconselho a comprar NAA. É uma versão que mais se adequa à nossa realidade, tá? Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, olha só, meu irmão, eu não vou comentar o texto agora, mas eu preciso que você preste atenção nessas coisas, tá? Então, quem estava reunido? Homens piedosos. Já marque isso aí, porque isso é importante. Então, quem são esses homens piedosos que estavam reunidos lá? Não eram os 120 apenas. Os 120 eram a igreja, faziam parte da igreja, tá? Mas além desses 120 que foram cheios do Espírito Santo, também estavam homens piedosos. Quem são esses homens? A gente vai pensar sobre eles. Todos os lugares debaixo do céu, ou seja, isso é uma ideia para que a gente entenda que havia muita gente de vários lugares, de vários países, nações diferentes. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, olha esse detalhe que o texto nos dá, tá? Aquela voz é no singular mesmo, não é no plural, não são aquelas vozes. No original, no grego, eu busquei isso no original, e no original, apesar de algumas versões trazerem isso no plural, isso não é plural, é uma voz, tá? É aquela voz. Aquela voz afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus? Isso aqui é preconceito, tá? Essa fala, vejam, não são galileus, é uma fala extremamente preconceituosa. E a gente vai falar sobre ela. Todos esses aí que estão falando, então, como os ouvimos falar, vou reformular, vou ler de novo. Então ouvimos, vejam, não são todos galileus esses aí que estão falando. Então, como ouvimos falar em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha e do Egito, e das regiões da Lídia e das imediações de Cirene, Líbia e Cirene, e romanos que residem
Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar sobre grandezas de Deus em nossa própria língua. Como ouvimos falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. Talvez você leia esse texto e ache que o mais importante é o fogo, o espírito, o mistério, o falar em mistério. E que língua é essa? Que mistério é esse? A gente vai estudar sobre isso. Mas aqui já dá uma noção da gente, para a gente, o que é mais importante. O porquê que aconteceu. A gente separou esse texto, esse trecho do capítulo 2 em 3 partes, né? Até aqui. Então a primeira parte foi a evidência, um sinal, que era o som como de um vento, as línguas como de fogo, sinal. Depois o fato em si, o derramamento. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E depois o resultado. Então qual foi o resultado desse momento marcante, absurdo, único na história da igreja? Como assim único, pastor? Único. Único. Esse momento foi um momento único na história da igreja. Então esse momento ele está dividido em 3 partes. Os discípulos estão reunidos, acontecem sinais, e é um pré-anúncio, eles estão vendo que está acontecendo, prestes a acontecer algo arrebatador, maravilhoso. Isso realmente acontece, eles são tomados pelo poder do Espírito, e o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Qual é a diferença de ser cheio aqui? A diferença de ser cheio aqui, por exemplo, para quando Paulo vai tratar sobre a questão do falar em línguas, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, que o Paulo fala que realmente é um dom. Falar em línguas é um dom. A gente não pode mudar isso. A gente não pode, por conta de algumas teologias, invencionices, falta de fé, falta de maturidade daqueles que se dizem falar em línguas, mas são imaturos e usam isso como um circo. Mas também não podemos deixar de acreditar porque, por conta desse circo que se estabelece, outras pessoas simplesmente ignoram, dizem que não acontece. A Bíblia diz que acontece. Falar em línguas é o dom. Mas olha o que o texto fala. Na igreja de Atos, muita gente falava em línguas, mas eram imaturos. A igreja de Atos tinham pessoas que falavam em línguas, que profetizavam, que faziam e tinham coisas extraordinárias, tinham todos os dons. Paulo vai falar isso no 1º capítulo. A igreja de Atos era uma igreja que a manifestação dos dons do Espírito pairava no ar, porém, eram imaturos, não amavam, eram imaturos, tinham vários problemas, tinham facções dentro da igreja. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Cristo. Eram faccionados. Igreja dividida não é igreja de Deus. Se você está num lugar onde tem um monte de grupinhos, e esses grupinhos são inimigos uns dos outros, isso é um manicômio, não é uma igreja. Então, se a igreja de Atos tinha o dom do Espírito de falar em línguas, mas eram imaturos, isso aqui é diferente. Porque esses aqui foram cheios do Espírito. E quando você é cheio do Espírito, a tua imaturidade sai. Quando você é cheio do Espírito, a tua falta de amor sai. Quando você é cheio do Espírito, o teu ódio sai. Quando você é cheio do Espírito, automaticamente você se torna vazio de si. Porque não dá para ser cheio do Espírito se ainda tem alguma coisa dentro de você. Então esses homens, eles foram esvaziados. Esses 50 dias que eles passaram ali em reunião, em oração, em leitura da palavra, teve um efeito absurdo na vida desses homens, que eles estavam tão propensos a receberem esse Espírito, que o Espírito completou a vida deles e eles foram cheios. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é o resultado de todo aquele que é cheio do Espírito Santo.
Você não é cheio do Espírito Santo para mostrar que você tem poder. Você não é cheio do Espírito Santo para se autoproclamar poderoso, profeta. Você não é cheio do Espírito Santo para mostrar que você é bom e capaz. É uma incongruência. Você é cheio do Espírito Santo para anunciar Cristo. Você é cheio do Espírito Santo, e a gente estudou isso no capítulo 1, esse dinamis, esse poder que vem de Deus, é uma capacitação para que você seja uma nova pessoa. Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus. Esse versículo aqui, eu tenho que ler tudo e vou explicar tudo, até eu chegar aqui de novo. Então tenha paciência comigo. Mas esse texto é o texto-chave no capítulo 2. E o falar em línguas, e o fogo, e a língua, e o vento. Esse versículo é o versículo-chave desse capítulo. É a chave para entender o capítulo 2, é esse versículo 11. E você marque ele aí. E o 12 diz assim, todos, olha quantos todos existem nesse texto. Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? A gente está ouvindo as coisas de Deus na nossa própria língua materna? O que será que isso quer dizer? O que está acontecendo aqui? E aí, versículo 13, e outros? Fala comigo, outros. Outros, vai. Outros. Você está aqui e diz amém? Amém. Sabe quem são esses outros? Quem estava aqui quinta-feira? Esses outros é a mesma palavra para aqueles outros que eu preguei na quinta-feira. Lembra? Os outros do ladrão da cruz e o outro ladrão. Lembra do texto? Então parece igual, mas não é. Tem duas palavras para outro no grego. Elos, que é outro da mesma espécie, e hétero, que é outro de outra espécie. Então, é um outro, é outra coisa. O texto está dizendo assim, e outros, porém, zombavam dizendo, estão bêbados. Vamos lá. Curva a sua cabeça. Tem tempo que a gente não ora antes da minha pregação. Ora por mim, por favor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Temos pouco tempo para falar de tanta coisa. Nos ajude a ser sucinto, Pai, e que a Tua palavra possa penetrar no nosso coração. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Então vamos lá. Estávamos no versículo 5, tá? A gente vai fazer como a gente sempre faz, versículo a versículo. Essa é a proposta. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quem eram esses homens piedosos? Vocês sabem que houve algumas diásporas na história dos judeus. Dentre elas, a primeira é quando o governo assírio invade o reino do norte, né? Conhecido como Israel, as 10 tribos. E eles invadem aquilo ali, expulsam muitas pessoas e trazem outras de outras etnias para ali e vira uma miscigenação, uma mistura, um caldeirão cultural. E isso era péssimo para o judeu. O judeu não acreditava e não gostava, era uma ideia absurda, essa ideia de mistura étnica. O judeu é judeu e ele não acredita em nada diferente disso. Mas o que acontece em Israel é o resultado do que acontece em Samaria, que a gente vê nos dias de Jesus. Os samaritanos, eles eram menosprezados, sofriam preconceito porque eles eram resultados dessa mistura. Então esses judeus que foram expulsos e viveram essas diásporas, a Síria primeiro, depois Babilônia no reino do Sul,
depois, enfim, depois Pérsia, depois Grécia, os Medo-Persas, a Grécia, Roma, enfim, sempre em Roma pelo menos foi uma das últimas e a pior. 70 depois de Cristo, quando o governo romano destrói Jerusalém, destrói o templo, espalha de uma vez por todas os judeus pelo mundo. Depois de 70 depois de Cristo, o povo judeu volta a se reunir em Israel só em 1948, quando a ONU estabelece o país Israel de novo. Então, esse povo viveu espalhado, e essas pessoas que saíam de Israel e iam para outros lugares do mundo, principalmente na bacia do Mediterrâneo, né? E todos esses países que a gente está vendo aqui, e eu vou falar sobre eles, são países que estão margeando ali, estão perto, próximos do mar Mediterrâneo. Então, todos esses países que esses homens, esses judeus, eles foram morar, todos esses homens, eles uma vez por ano, pelo menos, uma das 3 festas, eles tinham que voltar para Jerusalém. Quem era judeu de verdade tinha que participar de uma festa judaica. E aqui, como eu disse, a gente está vendo a festa das semanas, né? A Shavuot, que é 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa importante, era a festa das semanas, também conhecida como a festa das colheitas. Era uma festa importante para o judeu, era uma das grandes festas. E é por isso que tinha tanta gente ali. Tinha gente ali porque Jesus dá ordem para os 120 permanecerem em Jerusalém, mas não só esse. Jesus deu essa ordem, eles foram cheios de Deus, mas isso era culturalmente, muita gente ia para lá para participar da festa judaica. E é por isso que fala que eram homens piedosos. E essa palavra piedosa, ela diretamente dá a ideia de que esses homens conheciam a lei. Sempre que você vê piedoso na Bíblia, está dizendo que eles conheciam a lei. Então, o que aconteceu aqui? Esses discípulos já foram cheios do Espírito Santo e começaram... Meu irmão, eu não posso te dizer que eles receberam o Espírito Santo, falaram em mistério e depois começaram a falar em uma língua idiomática. Eu não sei se houve um período de tempo entre esse derramar de Deus, esse falar em línguas e realmente línguas de idiomas diferentes. Eu não sei como foi, eu sei que esses homens estão ali, eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia não fala, Lucas não dá esse relato. O Lucas é o único que diz o que aconteceu nesse lugar, 50 dias depois da morte de Jesus. Porém, ele não se prende a detalhes. Então ele está dizendo que eles estavam reunidos, desceu o Espírito Santo e todos foram cheios. E depois ele começa a falar que eles começaram a falar uma língua. Porém, esses piedosos, esses homens que conheciam a lei, eles estavam vindo de todos os lugares debaixo do céu, por conta da festa que eu acabei de explicar. Assim, versículo 6, quando se fez ouvir aquela voz... Irmão, aqui o Lucas, ele quer fazer a gente pensar. Porque quem passava na rua, eu não acho, aqui nessa cena exclusiva, que eles estão falando sobre Jesus, ou sobre Jesus ressurreto, ou sobre a crucificação, ou sobre os 50 dias, os 40 dias que eles passaram com Jesus. Lembre-se que Jesus ficou com eles 40 dias e eles ficaram sozinhos apenas 10 dias. Eu não acredito que eles estavam falando de Jesus ressurreto, nem do ministério de Jesus, eu não acredito. Porque existe algo que está chamando a atenção desses homens piedosos que estão passando pela rua. Eles estão passando e o cenáculo é o andar de cima de uma casa, e essa aqui possivelmente é um lugar específico para habitar, para suportar tanta gente, e o som ele se propaga, é o andar de cima. E o texto fala que está acontecendo um negócio, é o culto, é o reteté lá em cima, meu irmão, o negócio está pegando fogo lá em cima. Só que não é cada um falando um negócio diferente, as pessoas estão passando embaixo, estão ouvindo cada um falando numa língua diferente. Não! O que o texto está dizendo é que uma voz, quantas vozes?
Uma voz. O poder está caindo lá em cima. Todos estão falando em outras línguas, estão falando mistério, eles estão sendo cheios. Mas quem está passando embaixo está ouvindo uma voz. Mas isso aqui é mistério, meu irmão. Tem 120 pessoas gritando, cheios do poder de Deus. Quem está passando embaixo está ouvindo, nossa, que confusão que está lá em cima. Não, uma voz. Uma voz. Glória a Deus. Uma voz. Aleluia. Uma voz, meu irmão. E essa uma voz se tornava inteligível para todas as pessoas. Uma voz. A voz do Espírito Santo falando no coração de todos que passavam lá embaixo. Uma voz falando para 3.000 pessoas em vários idiomas diferentes. Uma voz. Porque o milagre não estava lá em cima, no poder não estava nos discípulos que estavam falando em mistério. O milagre estava na voz que vinha de Deus e se tornava inteligível, compreensível para quem ouvia. Uma voz. Você já parou para pensar no poder que tem isso, meu irmão? Por que a gente aqui na igreja tem tantas vozes diferentes? Somos corpo de Cristo, onde o cabeça que comanda todas as ações é o próprio Cristo. Somos cheios de Deus, porém, quanta confusão tem na igreja. Por que tem confusão na igreja que é o corpo de Cristo, na igreja que é composta por membros do corpo de Cristo? Porque são muitas vozes. Aqui o texto está dizendo que aquela voz afluía a multidão, que foi tomada por perplexidade, porque cada um ouvia na sua própria língua a voz do Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 11, acontece um fato. Homens se unem para construir uma cidade e uma torre. E todos falavam a mesma língua. Todos falavam a mesma língua. E eles se unem com um propósito absurdo de construir um sistema poderoso, construir algo que vai trazer poder para o homem. Porque a intenção da construção de Babel é fazer uma torre que chegue até o céu, para que o imperador, o líder daquele povo se torne visto, alto, poderoso. Você imagina se Deus não interferisse em Babel e isso fosse para frente, como que aquele mundo ficaria? Todos falando a mesma língua. E algumas pessoas no poder. Todos falando a mesma língua e uma pessoa humana corrupta governando. Deus olha do céu e fala assim, não, eu preciso intervir. E ele confunde a língua, e Babel significa confusão. E a partir daquele momento, aquele reino humano, ele se separa e se dissipa. E aqui, meu irmão, parece que Deus está fazendo um contraponto a Babel. Se Deus confunde a língua, para que as pessoas se separem e não construam um império político mau de homens, aqui Deus está unindo as vozes, as línguas, as pessoas, em um entendimento único para que o nome dele, o reino dele, se estabelecesse na terra. Isso é significativo demais. Por quê? Porque a gente está preocupado com muitas coisas daqui, meu irmão. Porque o reino de Deus não é desse mundo e a gente está preocupado com vozes. Vozes que querem nos induzir ou nos impulsionar
a falar linguagens daqui. Por que a gente tem que ser disso, tem que ser daquilo, tem que ser de direita, tem que ser de esquerda? Não se preocupe com isso. Todas as pessoas que estão preocupadas com isso, elas querem construir uma torre. Babel. Não, se todos os crentes votarem e se tornarem de direita, nós vamos construir Babel. O reino não é desse mundo. Não é a esquerda. Se todo mundo for de esquerda, a gente vai construir Babel. A nossa solução não está na política. Não, a gente precisa falar a mesma língua, se voltar para um sistema. Babel. É torre. Quantas torres você já viu sendo construídas e a ideia é muito boa. Não, olha só isso aqui, a gente vai falar a mesma língua até que um se torne líder e oprima os outros. Quantas torres a gente está vendo sendo construídas, meu irmão, aí fora. Então Deus agora, depois de o mundo estar completamente separado, Deus ele vai, olha que Deus é extraordinário, a oportunidade de todos estarem reunidos no mesmo lugar. E se você for colocar esse mapa, eu ia trazer esse mapa, mas enfim, não deu. Se você pegar o mar Mediterrâneo e começar a colocar setas do Mediterrâneo para esses países, você vai fazer uma espiral, uma estrela para todos os lados. Quando fala todos debaixo do céu, a ideia é que Deus reuniu todo mundo. Gente de vários lugares do mundo conhecido, era o mundo conhecido da época. Deus está trazendo gente de tudo que é lugar para Jerusalém. Para quê, pastor? Para ver gente falando em mistério? Não! Para quê, pastor? Para ver poder caindo do céu? Não! Para quê, pastor? Para ver como a igreja poderosa ia libertar o povo de Roma? Não! Para ver, pastor, que esses 12 homens, os discípulos, se tornaram poderosíssimos? Não. Para ver o fogo? Não. Para que essas pessoas? Porque ninguém viu isso, meu irmão. Nenhum dos 3.000 que se converteram viram nada do que estava acontecendo lá dentro. Eles só ouviram. Então, para que Deus fez todo mundo estar lá nesse exato momento e nesse exato local? Porque Deus queria falar a nossa língua. Talvez você não entenda isso, mas eu vou te explicar. O hebreu, o judeu, ele jamais suportaria, tanto que se a gente for olhar a história da Bíblia, do cânon bíblico, a Bíblia foi traduzida pouquíssimas vezes para outros idiomas. A gente vai ver a primeira tradução bíblica, que foi pedida por Alexandre, que a gente chama de Septuaginta, é a primeira tradução do hebraico para o grego. Depois, só em 300 depois de Cristo, século IV, com Jerônimo, a Bíblia é traduzida do grego para o latim. Depois, só com Martinho Lutero, em 1517, que a Bíblia é traduzida do latim para o alemão. Porque o judeu, ele acreditava que o hebraico era a língua de Deus, e quem quisesse ouvir Deus, tinha que aprender o hebraico, não o contrário. Então o que o texto fala? Que aqueles homens que estão ali piedosos passaram e ouviram e ficaram atônitos. Provavelmente aqueles discípulos, enquanto o poder está descendo, eles começam a lembrar, não do que Jesus fez, antes ou depois da sua crucificação, mas eu acredito que eles começaram a falar e lembrar das profecias que apontaram Jesus. Por quê? Porque o culto que está acontecendo ali é algo absurdo, meu irmão, é um culto. Não nos moldes que a gente conhece, mas nos moldes que eles conheciam, porque como era o culto naquela época, eles iam para a sinagoga, a Torá era aberta, e eles compartilhavam a lei, a Torá. Então você imagina agora que eles estão ali lembrando da Torá, mas com a certeza de que aquele Messias anunciado pelos profetas é o Jesus que eles andaram.
É por isso que Pedro, no capítulo 4, fala: como que eu vou deixar de falar das coisas que eu vi e que eu vi? Imagina agora cultuar com a certeza que aquele Messias prometido é real. Eu vi, ele estava aqui e ele derramou o Espírito sobre nós. Abra sua Bíblia, Isaías 53. Olha só, meu irmão. Versículo 7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Todo judeu sabia Taná de cor. A lei, os escritos e os profetas, principalmente Isaías. Imagina eles falando isso aqui. Imagina, tá? Imagina. Lembra do que Isaías dizia? Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Ele estava com 2 ladrões na cruz. Mas com o rico, graças a Deus que o Arimateia apareceu lá. É a profecia mesmo. Com o rico, ele esteve na sua morte, colocaram ele no túmulo de um rico. Embora não tivesse feito injustiça nenhuma, lembra do que aquele ladrão na cruz disse? Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não fez mal algum. 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Nossa, como o nosso Jesus sofreu. Reunido no cenáculo. Lembrando da profecia de Isaías. E confirmando nos atos de Jesus. Como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias da sua vida pela vontade do Senhor, prosperará as suas mãos, ele verá o fruto da sua alma e ficará satisfeito. Que satisfação é essa? Porque através do sacrifício de Cristo, ele sabe que eu fui resgatado. Glória a Deus. Aleluia. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará, meu irmão. Isaías usa a linguagem que Paulo usa. Justificará muitos pela iniquidade deles, levará sobre si. Imagina esse culto. A gente vem para cá para pedir coisa, meu irmão. E a gente acha que o culto não está bom quando Deus não faz o que eu quero. Imagina esses discípulos cheios do Espírito Santo falando assim: era ele. Olha o que está acontecendo, sempre foi sobre Jesus, era ele, desde Moisés, desde Adão, sempre foi ele. Quando Adão fala que da semente da mulher seria um que esmagaria a cabeça da serpente, quando o Êxodo fala que ele era a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, quando Deuteronômio fala que ele é a própria lei, quando Josué fala que ele é o capitão dos exércitos de Deus, quando Ruth fala que ele é o resgatador, quando o 1 Samuel fala que ele é o verdadeiro rei, quando o 2 Samuel fala que ele é o profeta fiel, quando o livro de Crônicas fala que ele é o rei incansável, sempre foi ele. Quando o livro de Jó fala que ele é o Redentor e o Salmo fala que ele é o bom pastor, quando o Provérbios fala que ele é a sabedoria, e quando o Cantares fala que ele é o amado da nossa alma, quando Isaías fala que ele foi o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, quando Jeremias diz que ele é a porta, quando Ezequiel diz que ele é o grande e poderoso, sempre foi ele. Imagina, meu irmão,
E os outros estão andando embaixo e estão ouvindo. Opa, estão falando do Messias. Estão falando de um Messias. Estão falando do Messias. Espera aí, o que eles estão falando? E o texto continua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, veja, não são galileus? Não são. Hoje eu ouvi um negócio parecido com isso, meu irmão. Caxias não tem jeito, não. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim. Já falei, Caxias não tem nada que preste. Caxias não tem jeito. Quer ter um futuro bom, sai de Caxias. Tá aqui na mensagem. Eu falei, rapaz, são os fariseus aqui agora. Não são galileus, que lembra que Galileia, lembra que eu já falei para vocês? Galileia ficava norte. Mapa do Brasil, norte cima, sul embaixo. Galileia ficava no norte. Porque na Galileia que tinha o Mar da Galileia, óbvio. O Mar de Genezaré, que é a mesma coisa. O de Tiberíades, tudo a mesma coisa. Então era lá, por conta desse grande lago, que chamavam de mar, porque ele era grande, tinha 13 quilômetros de extensão, basicamente a Baía de Guanabara. Era desse lugar que os pescadores se mantinham. Então quem é pobre vai ser pescador. Vai trabalhar, como a Bíblia fala, do Simão Curtidor. Por que o Simão Curtidor morava na beira do rio? Por causa do fedor do couro. Então quem é pobre mora perto do rio. Óbvio que, contrariando, eu não posso mais falar nome porque Carlinhos me proibiu. Hoje de manhã, o negócio quase que eu tomei um processo, ainda bem que ele apagou. Tirando um pregador famoso que disse que Jesus era rico e morava na beira da praia, tirando ele, todos os outros estudantes da Bíblia falam que os pobres que moravam lá. O rico morava onde? O rico morava na Judéia. A Judéia é onde ficava Jerusalém, onde ficava Jericó. Eram as cidades ricas, as cidades boas para morar, onde fluía o comércio, era onde ficava o templo. Então toda a vida dos israelitas girava em torno do templo. Então você imagina uma festa dessa, por exemplo, Israel morava uma média de 50 mil pessoas, nessas festas passava de 200 mil. Então quem tinha hospedaria, quem tinha restaurante, quem tinha comércio, era para Jerusalém que iria. Galileia eram os pobres mesmo. E esses galileus que vieram de lá, que estão há 50 dias aqui, estão há 50 dias na Judéia, provavelmente a comida já acabou, o dinheiro já acabou, viver na Galileia, viver na Judéia era caro. Já está acabando tudo, eles não sabem falar direito, porque o texto do capítulo 4, a gente leu, fala que, olha, esses homens que são indoutos, esses homens que são... Uma palavra bonita para a gente chamar a pessoa que não é muito inteligente. Ah, me ajuda aí, gente. Isso. Hã? Desde o quê? Esses desculturados, esses homens aí, como que eles estão falando essas coisas? Então, começam daqui. Como que esses galileus, pobres, vindo de Caxias, como que essa galera da Baixada, essa galera que não tem a cor do rico, que não fala como rico, que não mora no lugar do rico, do culto, do crente, como que essa galera que não é do movimento, como que essa galera que é da Galileia... Você já se sentiu assim, né, meu irmão? Eu já. Você sabe o que é ser pastor jovem no meio de um monte de pastor de 70 anos? Eu já ouvi assim, eu não posso ficar na tua igreja porque eu não consigo estar na igreja de menino. Como que esse menino? Como que esse... Como? O que está acontecendo aí em cima? Que eu estou vendo e ouvindo coisas, uma voz está falando aqui embaixo, está preenchendo aqui, mas não podem ser esses galileus, não, tem alguma coisa diferente. Estavam atônicos e admiravam. Veja essa ralé, esses pobres. Todos esses aí, o que eles estão falando? Não vou ficar em igrejinha, porta de barraca. Falaram isso para mim também.
Essa igrejinha aí, mais ou menos, está começando agora, isso não vai para frente, não. Também falaram. Vou abrir o coração, isso aqui é terapêutico, tá? Então tenha paciência comigo. Os galileus aí estão falando, versículo 8. Então, como ouvimos falar em cada uma da nossa própria língua materna? Agora vamos ampliar isso aqui. Imagina que um americano vem para cá e fala assim, como é que esse Baixada Fluminense está falando nessa língua que eu estou entendendo tão bem? Como é que ele está falando inglês sem nenhum sotaque? O que está acontecendo? Lembre-se que eu falei? Porque é Deus que está falando. É Deus que está falando. A linguagem de Deus é clara e universal. É Deus que está falando. Não é a intelectualidade dos apóstolos, é Deus que está falando. Não é o poder gerado por mãos humanas, é Deus que está falando. E quando Deus fala, todos ficam admirados. Porque a gente gosta de ouvir o que o outro fala. Porque o outro é um como eu sou. Então o outro tem uma inteligência que eu posso ter também. O outro fala uma língua que eu posso aprender. O outro fala de um jeito que eu posso falar. Agora Deus não. Deus fala de um jeito que só Ele sabe falar. E é por isso que a voz de Deus é inconfundível. O que está acontecendo aí? É por isso que quando Deus... meu irmão, se Deus fosse adepto da nossa matemática, Deus não fala na igrejinha lá. Não, lá Deus não fala. Não, para Deus falar tem que criar o ambiente. Não, lá Deus não fala porque o pastor é muito velho. Lá Deus não fala porque é muito novo. Lá Deus não fala porque o grupo de louvor não toca bem. Lá Deus não fala porque o grupo de louvor é bom demais, eles são cheios de si. Lá Deus não fala porque não tem consagração, libertação. Lá Deus não fala porque tem libertação. Isso é coisa de crente ultrapassado. Lá Deus não fala por causa disso. Aí você vai pensando, por que Deus não fala? É com você mesmo que eu estou falando. Deus não fala. É isso aí que você está pensando. Lá Deus não fala. Por quê? Porque não é assim que eu quero ouvir. Quem é você na fila do pão, meu irmão? Para que Deus seja obrigado a falar do jeito que você quer. Deus está falando com gente de todos os lugares do mundo. E é uma voz. E essa voz é direta. Essa voz é pessoal, é poderosa, é extraordinária, é inconfundível, mas é pessoal, cada um ouve. Eu não sei se o milagre foi no ouvido, eu não sei se o milagre, mas é algo muito absurdo que está acontecendo aqui. Somos nós que vamos criando caixinhas aonde Deus pode falar ou não. Deus aqui está falando para gente que nunca teve contato com Ele. Deus aqui está falando de uma forma que qualquer um pudesse entender. Sabe qual é o segredo desse texto, meu irmão? Que Deus ele resolveu falar na nossa língua. Deus resolveu falar contigo quando você estava no meio do teu buraco existencial. Ele falou na tua língua e você entendeu. Ele resolveu, não foi uma pessoa falando, é o próprio Deus falando contigo. Quando você estava desacreditado da religião e achava que não tinha mais jeito, porque você foi ferido por homens, porque você foi ferido por religião, porque você foi ferido na igreja, o próprio Deus veio falar contigo na tua língua. Diretamente com você, dizendo, sou eu que estou aqui. Não tem intermediário, é uma voz. Eu não mandei ninguém rodando para colocar a mão na tua cabeça. Eu estou falando na sua
língua, dizendo: é esse o lugar, eu quero que você esteja aqui, você chegou aqui porque eu te conduzi, foi eu que estou falando, ou sou eu falando. Aleluia. Cara, o poder que tem isso, meu irmão. E a gente está preocupado se foi mistério, se foi língua dos anjos, se não foi língua dos anjos, se foi labachure, se não foi labachure, o que foi, o que aconteceu, não importa. O que importa é que Deus desceu do céu e todo mundo ouviu ele falando. Isso é lindo, meu irmão. Aleluia. Deus trouxe gente de todos os lugares do mundo e falou: hoje eu tenho um encontro contigo, eu não sei de onde você veio, mas Deus te trouxe aqui para falar no teu ouvido, na sua própria língua. Somos nós que criamos caixinhas, meu irmão. Ai, Jesus. 9. Já vou encerrar, meu relógio despertou. Meu Deus. Somos pardos e medos, elamitas. Pardos e medos é da região que hoje a gente conhece como Irã, tá? Tem galera que gosta de geografia, Irã, os pardos e medos. Elamitas e naturais da Mesopotâmia, Iraque, colado. Irã e Iraque. Então, Mesopotâmia é o que hoje é o Iraque, tá? Judéia e Capadócia é o que é a Turquia hoje. Então, vamos lá? Irã, Iraque, Turquia. Imediações de Cirene. Frígia, Panfilha. Frígia e Panfilha é a região da Ásia Menor, tá? Cirene, Líbia e Cirene, é África, norte da África. Olha só, Mediterrâneo no meio. Norte da África, Irã, Iraque, Irã, Mesopotâmia, Turquia, tá? Olha, ele está fazendo essa volta. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, Creta, região da Grécia, e árabes, Arábia Saudita, tá? Então, olha, ele faz uma roda em direção ao Mediterrâneo. Se a gente entender que Mediterrâneo, a palavra Mediterrâneo significa meio da terra, então, fazendo essa volta em torno do Mediterrâneo, é o mundo inteiro. Tanto judeus, prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar as grandezas de Deus na nossa própria língua. Todos atônitos e perplexos perguntaram uns aos outros. Esse outros aqui elos, são iguais, outros iguais. Então eles estão perguntando assim: aleluia, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Está ouvindo o que eu estou ouvindo? Está ouvindo esse negócio de Messias? Está ouvindo? Pai, está ouvindo? É diferente. Deus, acho que Deus está falando. Peraí, não fala comigo não, que eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, todos estão ouvindo. E eles estão atônicos, eles estão perplexos, eles estão assustados, eles estão tentando entender. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Aí o 13, que é o versículo que a gente vai fechar. Outros diferentes. Você é um desses dois aqui. Outros diferentes, fala, eles também estavam ouvindo. Os outros diferentes também estavam ouvindo. E olha o que eles falam. Zombando dizia: estão bêbados. Deus está aqui falando, na sua própria língua, diretamente contigo.
e você vai interpretar do jeito que você quiser. Ou você é o outro igual que fala assim, tá entendendo o mistério aqui? Tá falando comigo, tá falando contigo, tá falando comigo. Como é que ele tá falando comigo? Ele tá falando comigo assim, meio ai, sou. E contigo? Comigo ele tá falando rapadura e carne seca. E contigo? Comigo ele tá falando ora, pois. Mas tá falando comigo. E ele falou um negócio que, rapaz, eu ouvia isso quando eu era criança. Ele tá falando comigo. Tá falando comigo também. Rapaz, que Deus é um negócio absurdo. Ele tá falando com a gente. Mas tem outros que não. Tem outros que vão falar assim, isso aí é coisa de menino. É mais um culto qualquer, numa igrejinha qualquer. Isso aí é mais uma das coisas que eu já estou cansado de ouvir e ver. Quem está cheio de si não consegue acomodar o Espírito Santo. O Espírito Santo só vai entrar na tua vida ou fazer morada no seu coração quando você começar a abrir as portas. E essas portas, a gente tem um nome hoje que ficou muito popular, chama vulnerabilidade. Porque às vezes a gente vem para cá cheio de barreiras. Eu sou assim, comigo tem que ser assim, e eu acho que Deus só fala assim. Para você que acha que Deus só fala do jeito que você quer ouvir, eu vou te contar um segredo, você nunca vai ouvir Deus. Para você que acha que Deus só fala do jeito que você quer que Ele fale, você nunca vai ouvi-lo falar. Porque o fato de Deus falar na tua língua significa que Ele quer falar o que você quer ouvir. Você está aqui. Deus está falando. O Espírito Santo está te tocando. E você sabe que é com você mesmo. Mas a decisão sempre vai ser sua. A gente falou isso hoje de manhã. A liberdade que Cristo nos dá, segundo Gálatas, é uma liberdade que nos comprou para sermos livres. Ah, que loucura é essa, pastor? Porque até para eu escolher qual caminho eu quero seguir, eu preciso ser livre. Eu preciso ter os meus olhos abertos, e isso Cristo fez quando morreu na cruz por você. Agora você escolhe se você quer ouvir ou não. Você escolhe se você quer se arrepender ou não. Você escolhe se você quer continuar com a tua vida amargurada, triste, infeliz, caçando alguma coisa que te satisfaça, ou você abre o teu coração e ouve a voz. É só você ouvir a voz dele. É só isso. Não endureça o teu coração, ouça a voz do Senhor. Porque Ele está falando, meu irmão. Ele está falando. Esse Deus, Ele veio. E qual é o segredo de Atos 2, pastor? O segredo de Atos 2 é que Deus falou na minha língua. Imagina, meu irmão, a galera da Mesopotâmia, galera de Cirene, galera da Europa, da África, da Ásia, voltando para casa. E aí, como é que foi lá em Jerusalém? Deus falou na minha língua. Eu ouvi Deus não em hebraico. Eu ouvi Deus, eu não fui no templo, todo o culto, toda a parte do templo era feita em hebraico, era lida a lei em hebraico, tudo era em hebraico. Então esses homens, esses prosélitos iam para lá e muitos já nasceram em outros países, não tiveram contato com a língua hebraica. Tudo que eles ouviam de Deus, toda vez que eles ouviam a Torá, porque eles não tinham acesso à Bíblia, não podia ter Bíblia em casa, não dava, era impossível. Então quando eles queriam ouvir a Torá, eles iam para Jerusalém e eles ouviam em hebraico. Mas agora eles estão ouvindo na sua própria língua. Deus falou com eles de forma íntima e pessoal. Deus falou com a gente.
Deus, Ele te viu, te resgatou. Salmo 40, que a gente leu de manhã. Quando eu estava no charco do lodo, no profundo de um abismo, Ele me ouviu. Ele falou comigo. Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei outro Consolador. E qual é a função desse Consolador? Ele fala comigo. Deus fala com você, meu irmão, na sua língua. Da forma em que você entende, para que você nunca chegue e fale, Senhor, mas o Senhor não falou. O Senhor não falou do jeito certo. O Senhor não falou de forma clara. Ele sempre fala. Ele sempre fala. E Ele continua falando aqui. Aleluia. E é muito mais fácil, meu irmão. Achar que ser cheio do Espírito Santo é algo que vai mudar o outro. Porque eu vou ser cheio do Espírito Santo e eu vou orar pelo outro, eu vou pregar para o outro, eu vou interceder pelo outro, eu vou fazer milagres na vida do outro. Mas a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando enche a gente é mudar quem nós somos. Ele sempre muda quem nós somos. Então talvez você é cheio de Deus, ou recebeu esse dom em algum momento da tua vida. Talvez você fale em mistério e colocou esse fala em mistério como uma das muletas da tua existência. Falar em mistério não é mais importante do que falar em mistério não é mais importante do que ouvir os mistérios que Deus tem para você. Paulo diz, em 1 Coríntios, que de todos os dons, o que permanece, fé, esperança e amor. E desses, o mais importante é o amor. E o amor, ele conclui, jamais acaba. Porque o dom de falar em línguas é aqui, é para aqui, vai acabar aqui. O dom de cura é aqui, vai acabar aqui. No céu não precisa de dom de cura, meu irmão. No céu não precisa falar em línguas. No céu não precisa de dom de profecia. A gente vai ter corpos glorificados e a gente vai ser perfeito. Então todos esses dons são para aqui e agora. A única coisa, o único dom que vai transcender essa terra é o amor. Porque o amor é o oxigênio do céu, é o que nós sentiremos e viveremos lá. E a única forma de estar unido falando a mesma língua é amando. Então, se Babel foi a confusão para que todos se dissipassem, forem embora, Atos 2 é o inverso disso. É o preenchimento do Espírito Santo para que eu fique perto, para que eu fique junto, para que eu tenha comunhão, para que eu suporte, para que eu habite em família, para que eu tenha ombros, para que eu tenha abraços. Se Babel levou gente para longe, Atos traz de volta para perto. E esse fato de ter comunhão com o meu irmão, ouvir Deus falar na minha língua através da boca de alguém, ouvir Deus falar diretamente comigo, abraçar alguém, orar por alguém, receber a oração de alguém, essa comunhão que Atos estabelece, 3.000 pessoas se convertem. E sabe o que acontece com essas 3.000 pessoas que se convertem? A gente vai falar disso semana que vem. Sabe o que acontece com essas 3.000 pessoas que se convertem? Elas voltam para suas casas. Como que voltou, pastor?
ouvindo Deus falar na sua língua, cheia do Espírito Santo, pregando com ousadia. Como que você vai voltar para sua casa? Teve os outros. Os outros voltaram achando, isso aí é só maluquice, só estavam bêbados. Os outros voltaram para suas casas da mesma forma. Mas teve 3.000 que foram o pontapé inicial de Deus para o que a gente conhece como igreja. Quem é você nessa história? Os outros que só foram reparar e criticar? Ou os 3.000 que mudaram a vida, não só as suas vidas, mas a vida do mundo inteiro? Foram espalhados pelo mundo inteiro para pregar o Evangelho no mundo inteiro. A gente precisa aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá, meu irmão. Deus, Ele está falando aqui. Está ministrando ao teu coração. Está te dando oportunidades e direção. Está te capacitando e está te dizendo, filho, se esvazia. Se renda. Pastor, mas é que na igreja que eu fazia parte, lá em 1980, quando tinha o show do Chacrinha, lá eu fazia, acontecia. O tempo é hoje. Deus está falando agora. É agora. Jesus está voltando, meu irmão. Até quando você vai continuar vivendo essa vida que você não tem noção nenhuma do que você está fazendo? Até quando você vai continuar tomando decisões sem ter noção nenhuma do resultado? Até quando você vai ter opinião para tudo mesmo sem saber de absolutamente nada? Até quando você vai criticar todo mundo mesmo perdido do jeito que você está? Não me sinto bem. Claro, meu irmão. O diabo nunca vai deixar você se sentir bem em lugar nenhum. Porque na tua vida quem manda é você. Você é o Adão comendo do fruto lá no Éden, dizendo para Deus assim, Deus, eu não quero saber de você, agora quem sabe da minha vida sou eu vou comer desse fruto e eu não quero mais saber de nada. Vou embora, vou viver minha vida, vou fazer o que eu quero e não estou nem aí. Até quando, meu irmão? Eu estou falando isso pra gente, crente mesmo. Pra gente que lê um pouquinho a Bíblia e se acha o teólogo, o detentor da verdade. Pra gente que escuta uma pregação na internet e se acha o pregador, o exegeta. Pra gente que lê meia dúzia de livros e já se acha o Hernandes Dias Lopes. Eu estou falando pra gente que ora 10 minutos de manhã antes de sair do trabalho e já se acha o orador, o homem cheio de Deus. Nós não somos nada se não formos guiados pelo Espírito Santo. Essa voz não é algo que eu escuto uma vez e nunca mais. Essa voz, ela tem que me guiar todo segundo da minha vida, porque se em um momento eu me desviar dela, eu vou morrer. Não tem como viver essa vida longe de Deus, é loucura, meu irmão. Você vai tentar substituir Deus no teu trabalho, no teu relacionamento, no teu dinheiro, no teu carro, seja lá o que for. Mas você vai viver uma vida de frustração. Eu sou muito bem sozinho. Isso é o diabo que está colocando na tua cabeça. Você não nasceu para ficar sozinho. Não, eu estou muito bem na minha, não preciso de igreja. Diabo, capítulo 5, versículo 4. Você acha que vai para onde vivendo a vida que você vive? Meu irmão. Conversão, vou dizer de novo. Talvez eu fale essa palavra, diga isso até o final dessa exposição. Conversão não é eu chegar no lugar, e é por isso que você se sente mal quando Deus fala contigo. Porque você quer chegar no lugar e quer ouvir o que você quer ouvir.
Você quer chegar num lugar confortável, onde a palavra seja boa para você, onde a música seja agradável para você, e você se sinta extremamente confortável. Isso é o diabo que está falando para você. Porque conversão não é isso. Conversão é, eu decidi trilhar esse caminho aqui. Opa, eu não sei por onde ir. Vou voltar para Jesus. Conversão é você abandonar a tua vida antiga e viver uma nova. Isso é conversão. Por isso que você se sente mal quando a palavra entra. Por isso que você se sente mal quando você é confrontado. Porque a palavra não está aqui para massagear ego de ninguém. A palavra é espada, é mais eficaz do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Ela fala que a gente queira ouvir ou não. Sou eu que tenho que entender que eu preciso de Deus. Ele não precisa de mim. Mas mesmo assim, Ele fez o teu caminho cruzar com Jerusalém. Ele fez você passar perto do cenáculo. Tinham várias ruas para você passar, meu irmão. Tinham várias igrejas para você visitar hoje. Mas ele falou assim, não, passa no cenáculo. Mas é o caminho mais longe, mas vai pelo cenáculo. Mas eu vou demorar, vai pelo cenáculo. Eu quero ir para outro lugar, no cenáculo. E quando você passar no cenáculo, você vai ouvir, ei, eu estou aqui. Fui eu que te trouxe a esse lugar. Eu tenho algo profundo e poderoso para fazer na tua vida. A voz de Deus falando contigo. E mesmo assim, meu irmão, que fique bem claro, mesmo assim, a palavra do Senhor diz que eis que estou à porta e bato. Ou você volta para sua casa e entende tudo que Deus quer de você e muda a tua vida. Ou você vai achar que isso aqui é mais um bando de bêbado falando besteira. Jesus não vai invadir o teu coração. A chave do teu coração está com você. E é por isso que eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você que passa mal toda vez que começa... Toda vez que você começa a entender, a sentir Deus, você começa a se sentir mal. É com você que eu estou falando. A gente vai repreender esse espírito e você vai se sentir liberta nessa noite. Você que veio aqui sem saber muito bem o que veio fazer aqui, é com você que eu estou falando. Você que está aqui, é crente, mas não consegue sentir e entender teu propósito, é com você também. É com a gente que vem para a igreja, escuta a palavra, canta hino, mas não consegue mudar absolutamente nada, é com você. É com você que até